Alô galerinha, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Eu sou o professor Carlos, professor de História, e hoje iremos estudar sobre a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata foi um levante militar na Marinha do Brasil, ocorrida no Rio de Janeiro, de 22 a 27 de novembro de 1910, e tinha como principais reivindicações a luta contra os castigos físicos, baixos salários e as péssimas condições de trabalho. Na época, os marinheiros eram principalmente os negros escravos recém-libertos, que, na Marinha Brasileira, trabalhavam muito em troca de baixos salários. De acordo com Gilberto Contri e James Rodrigues, desde a segunda metade do século XIX, eram comum as revoltas de homens recrutados pela Marinha Brasileira. Isto ocorria principalmente porque essa instituição mantinha normas antigas, como a punição com 25 chibatadas de marinheiros que cometessem faltas graves. Apesar de ter sido abolida na maioria das forças armadas do mundo, os castigos físicos ainda eram uma realidade no Brasil. A insatisfação dos marujos cresceu depois que os oficiais receberam aumentos salariais, mas não os marinheiros. E para agravar a situação, em novembro de 1910, houve o caso de um marinheiro negro, Marcelino Menezes. Ele foi condenado a 250 chibatadas, isto é, 10 vezes mais que o Código Disciplinar da Marinha Brasileira estabelecia. Esse caso motivou a Revolta da Chibata, que envolveu cerca de 2.000 homens, liderado pelo marinheiro João Cândido. O começo da rebelião, que ocorreu na madrugada de 22 de novembro de 1910, começou no Encoraçadouro de Minas Gerais. O levante foi liderado pelo experiente João Cândido, marujo negro e analfabeto. Primeiro os revoltosos tomaram o comando do navio Minas Gerais. Depois outros marujos assumiram o controle dos navios São Paulo, Bahia e Deodoro. Durante a rebelião, alguns oficiais foram mortos. Após tomarem os navios, os marinheiros apontaram os canhões para a cidade do Rio de Janeiro. Os revoltosos mandaram um comunicado ao presidente Hermes da Fonseca, explicando as razões da rebelião. Eles exigiam o fim dos castigos físicos, reclamavam da má alimentação e dos salários miseráveis. O governo concordou em atender às exigências. Rapidamente, os deputados aprovaram um projeto acabando com as chibatadas e anistiaram os revoltosos, mas, quando a situação ficou sob controle, o governo expulsou os marinheiros rebeldes e mandou prender os líderes da revolta. Ainda de acordo com Gilberto Contri e James Rodrigues, em 9 de novembro, os marujos iniciaram outra rebelião. Desta vez, o governo reagiu com mais violência. Dezenas de marinheiros foram mortos, centenas foram presos e enviados para a Amazônia para trabalhar nos seringais e na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. João Cândido foi preso na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Foi julgado e absolvido em 1902. Mais tarde foi expulso da Marinha e trabalhou como pescador e vendedor. Em 1959, o jornalista Edmar Morel resgatou a história de João Cândido e lançou o livro A Revolta da Chibata. Somente em 23 de julho de 2008, o governo brasileiro entendeu que as causas da revolta eram legítimas. João Cândido e seus companheiros marinheiros negros combateram as injustiças dos castigos físicos que ainda eram aplicados mesmo após o fim da escravidão. Galerinha, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, não deixe de deixar aquele joinha, se inscrever no nosso canal se você não está inscrito, acione o sininho para receber as notificações e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.